Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Ainda em regime de quarentena, estamos aqui com mais um novo episódio. Hoje focando em algo que provavelmente todos que estão escutando nesses tempos tiveram um pouco de experiência com. E se não for nesses tempos, posso especular confiantemente que no futuro também vai ter esse sentimento, que é negatividade. Nesse caso aqui não é no sentido pessimismo necessariamente, mas é só uma reflexão sobre o estudo do porquê temos a tendência maior em focar no ruim do que no bom e por que isso tende a nos afetar mais que coisas positivas. Um resumo aí de um livro que eu li e outro material que consultamos em conjunto aí para explorar esse tema. Então, com exceção já na própria temática, foque no positivo que vamos falar sobre esse efeito da negatividade. Mas começando aqui, acho que como padrão no Veja Bem, né? Queria começar com uma experiência aí pessoal de vocês, com a premissa do autor desse livro. O título do livro é O Poder The Power of Bad, ou Poder da Negatividade, uma tradução livre. E a história do livro é engraçada, porque o jornalista, quer dizer, são dois autores, né? Tem um jornalista e tem acho que é psicólogo, se eu me lembro bem, um cientista social. O cientista social escreveu um artigo chamado Por que o mal prevalece o bem, no sentido coisas ruins, não evil, não nada evil assim. E o jornalista leu esse artigo e ficou intrigado em encontrar contra-exemplos. Ele falou, não, eu entendo porque, por exemplo, em economia, mesmo a gente aqui já falou naquele episódio de economia comportamental, que perder dinheiro dói muito mais do que a felicidade de ganhar dinheiro. Não sei se vocês lembram. Sim. Mas tem aquela questão do negativity bias, ou viés de negatividade, que aí é já num sentido financeiro e econômico, que se eu falar, você quer entrar num jogo comigo, que se você aposta R$1, você ganha R$1? Provavelmente não, né? Uhum. Então a pergunta econômica aí é quanto dinheiro eu tenho que te oferecer para você estar disposto a perder um dinheiro que você já tem. Ou seja, para perder R$1 que você já tem, qual é a possibilidade de você ganhar? Qual é o montante que você teria que ganhar? E em economia, normalmente é o dobro, né? Você tem que ganhar no mínimo R$2 para você estar disposto a perder 1, ou 3, ou 4. E aí você pode multiplicar pela magnitude de 10, de 1000. Dificilmente mais, você melhor. vai, por exemplo, você vai falar, eu estou disposto a perder R$10.000 para ganhar 11. Embora você possa trocar a probabilidade aí, normalmente pensa 50, cara ou coroa, né? Mas mesmo se eu falar, você tem 80% de chance de ganhar R$11.000, você quer apostar os seus 10? Dificilmente alguém vai aceitar essa aposta. Embora racionalmente, probabilisticamente, você deveria sim apostar. Então, essa tendência a querer pelo menos o dobro de dinheiro para compensar aquilo que a gente pode perder é chamado de negativity bias, e também explica o porquê perder sua carteira dá muito mais do que achar dinheiro na rua. Então, isso em economia existe. Ele falou, ok, faz sentido. E ele falou, como jornalista, né, que ele falou, não, isso aqui faz sentido. Ele percebia que na notícia também, na mídia, notícia ruim vende muito mais fácil que notícia boa, né? Que é algo que a gente já comentou aqui também em vários outros episódios. Em inglês tem até um termo que chama... Termo não, uma frase que diz... If it bleeds, it leads. Nossa, que beleza. Numa tradução aí seria... Se sangra, vende. Algo nessas linhas.
Então ele falou, eu entendo isso em economia, eu entendo isso em jornalismo, na mídia, mas deve ter cenários onde isso não acontece, onde o positivo vende muito mais do que o negativo, onde a coisa é diferente. E aí ele embarcou numa jornada de pesquisas, entrevistas, etc., para encontrar contra-exemplos esse artigo que o cientista social escreveu. E, como diria a música do Pequeno Mamute, ele não encontrou nenhum contra-exemplo. Beleza. Em meses e meses de estudo, se deu conta que não tinha nenhuma área do conhecimento humano ou da experiência humana de forma geral onde algo positivo tivesse mais força do que o negativo. Incluindo religião, incluindo relacionamento. Não achou nenhum exemplo em que uma promessa positiva, em que um elogio pesasse mais do que uma crítica ou ameaça do inferno ou o que fosse em termos negativos. E ele coletou todas essas evidências aí, e em vez de provar que o sociólogo se juntou a ele junto escrevendo esse livro para martelar que realmente existe aí várias tendências, não só financeira, mas também em vários outros aspectos da nossa experiência que amplificam o poder do negativo muito mais do que o positivo. Então, essa é a história do livro. Ele foi provar que o autor estava errado e acabou se juntando a ele para provar que ele estava totalmente certo. Olha só, que plot twist, hein? Sim, isso é digno dos filmes do Shyamalan. Mas, então, essa é a premissa, de que o negativo tem um poder muito maior do que o positivo. Eu queria perguntar para vocês aí, como padrão, o que vocês acham dessa premissa aí. Eu meio que já dei spoiler, porque falei que ele não achou nenhum contra-exemplo, né? Mas vocês conseguem pensar de alguma área em que isso seja verdade ou não verdade para vocês? Realmente não, até porque eu vi algumas entrevistas, eu também tô um pouco, entre aspas, contaminado, porque eu vi algumas entrevistas com o próprio jornalista, né, com o autor do livro, e depois de escutar é meio difícil encontrar um contra-exemplo mesmo. Mas, na verdade, eu tenho até... Eu parando pra pensar assim, eu acho que até faz sentido, né? Porque quando a gente fala de alguma coisa boa ou bem, se é alguma coisa boa mesmo acontecer, a gente entende que seria, entre aspas, a finalidade do negócio mesmo. Então eu sinto que não é tão chocante ou tão atrativo, entre aspas, tanto quanto algo negativo, né? Que normalmente é uma quebra de expectativa ou sei lá, algum ponto fora da curva que ninguém está preparado para aceitar de cara, né? Então, eu acho que essa pesquisa faz sentido e eu considero esses 2 pontos aí, né? Por conta disso. Esse é um bom ponto. Você está dizendo que todo mundo está preparado para uma boa notícia, mas ninguém está para uma má notícia. Por exemplo, é igual... eu gosto de pensar no exemplo da própria vida humana. Por exemplo, uma pessoa de idade morrer de causa natural, claro que é triste, assim como toda e qualquer situação, mas ainda assim existe um peso menor. Agora, quando você tem, por exemplo, uma criança que, devido, sei lá, a um acidente ou uma questão de saúde, perde a vida, existe um peso maior por conta de você imaginar que existia ainda. Tudo bem, isso se aplica a uma pessoa mais antiga, mas entendo num exemplo genérico isso, tá? Ela ainda tinha um caminho a ser percorrido, se pode colocar assim, entendeu? Existe ali uma perda de algo que ninguém esperava. Então, eu acredito que o impacto vai ser muito maior. Fica aquela sensação de que algo foi interrompido, né? Tipo, perdeu seu curso natural ali, né? Eu entendo. Acho que eu concordo um pouco com esse negócio do Pedro. Realmente eu tenho a impressão que às vezes as coisas boas você meio que já espera. A surpresa de algo ruim, diferente, assim, acontecer é maior. Por isso que tem, né? Como a gente já comentou lá, que a mídia vive mais disso e tal. E falando disso, me veio à mente agora o canal que o autor lá, o John Krasinski lá, faz o Jim do The Office. Ele fez um canal recentemente com toda essa coisa do Covid agora, onde ele só dá notícias boas. Eu falei, puta, que legal, né? Isso daqui. Eu assisti uns 2, 3 episódios, depois falei, tá, beleza, tudo a mesma coisa daqui pra frente. Tipo, é uma ideia legal. Inclusive, acho que a gente vai falar um pouco aqui pra frente de como, né, focar mais nessa parte boa e tal, das coisas. Mas, tipo, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo...
Às vezes eu tenho alguns episódios que eu acabo assistindo só pra ver qual outro ator famoso ia aparecer ali, tá ligado? No programa dele. É mais por isso, né? Mesmo bem pelas coisas boas ali. Até porque, né, dado a situação atual do mundo aqui, as coisas boas ali são meio disfarçadas, né? Que estão acontecendo aquilo só porque tem algo muito ruim acontecendo. Então uma compensação, né? Essa impressão. É, exatamente. Acho que tem muito a ver com o calibrar de expectativas aí, como vocês comentaram, principalmente em expectativa de vida, em caso de fatalidade. O impacto também de algumas notícias boas a gente espera, né? Por exemplo, eu me formei, ou tô trabalhando, ou tô na empresa há 10 anos e fui promovido, como legal, mas o impacto realmente é bem diferente de tô na empresa há 10 anos e fui demitido. Né? Ou tô na faculdade há 7 anos e repeti mais um ano. Acho que tem a ver um pouco com expectativa, assim, mas especulo que vocês chegaram a ver, aí tem uma razão mais científica / evolutiva aí do porquê que tendemos a dar muito mais valor ao negativo que ao positivo. Vocês querem compartilhar? Sim. Bom, aqui eu vim, resumindo geralmente, é o desenvolvimento do nosso próprio sistema da gente se conservar, né? Aquela coisa de, como é que é a palavra? Me fugiu agora, entre aspas, senso de sobrevivência nosso. Porque se a gente pensar em termos... É que hoje é um cenário, mas se você pensar, sei lá, em termos antigos, sociedades antigas, onde existia um nível de ameaça muito maior e constante, priorizar o pior cenário não era só uma maneira de enxergar as coisas, mas era uma forma que eles encontraram de tentar impedir diversas coisas ruins de aparecer. Por exemplo, se você vive uma sociedade tribal em guerra, é claro que uma perspectiva negativa vai estar num primeiro momento, porque você pode ser morto a qualquer segundo. Tudo bem, você pode ver seu filhinho lá na tribo dando risada, etc. Só que 2 segundos depois ser invadido e morto, entendeu? Então eu imagino que seja um desenvolvimento desse como é que eu posso dizer? Necessidade. Não é sente. Exato. Porque o Pedro falando isso, me veio um exemplo que eu não vi, mas não foi um exemplo que eu vi, mas o Pedro falando dessa coisa de tribal, etc. Eu pensei agora em, por exemplo, em questão de guerra mesmo. Porque, que nem o Pedro falou agora há pouco, às vezes um jovem tem a vida interrompida de alguma forma, pesa muito mais do que, né, uma pessoa idosa morrer de causas naturais. Mas é estranho que, tipo, como na guerra, como a gente já espera que as pessoas morram numa guerra, quando alguém fala que, tipo, alguém de 20 e poucos anos morreu, tantas pessoas de 20 e poucos anos morreu por causa de algum conflito, parece que não tem tanto peso quanto o outro exemplo que o Pedro deu. Porque eu acho que, como já é esperado que nesse ambiente aconteça isso, eu acho que é um dos poucos, talvez, que eu acho que algo ruim acontecer não tem tanto peso quanto teria, acho que fora dessa realidade, desse contexto. Eu acho que não é um dos únicos, não. Se você não lembra no momento que estamos vivendo agora... Não, sim, Eu acho que, falando do Brasil, pelo menos, se ao redor de 20 mil pessoas de repente morressem no espectro de algumas semanas, não ia ser tão, entre aspas, aí, quase que visto como natural em alguns sentidos, dependendo da faixa de idade, como está sendo agora, dado o contexto maior global aí. O que, enfim, né, gera outros dilemas, mas essa questão aí acho que volta para aquela ponto de calibrar expectativas, né? É sempre inerente o impacto de alguma coisa dependendo da possibilidade que você coloca aquilo de acontecer num certo contexto. Mas o Pedro, mais evolutiva, ele falou mais de adaptação social, né? Mas o que os autores do livro descrevem um pouco antes ainda da sociedade é você pensar mesmo um homem assim, pré-social das cavernas, digamos, que tinha que... Necessidade básica, você diz, então, voltando ainda, né? Exato. Como é muito... Como o autor descreve isso de uma maneira simples, de que para você repassar os seus genes, você tem que viver todo dia até chegar nesse ponto e poder, de maneira bem biológica, né, copular e seguir. Então, ele diz, a vida tem que ganhar todo dia, a morte só precisa uma vez. Então, comer algo estragado ou ser morto por um animal
peçonhento ou um caçador, um carnívoro. Só depende de um erro. Só depende de um momento negativo. Então, se você estiver olhando para o pasto lá e ouvir um barulho e pensar, isso pode me matar, é muito mais favorável em termos evolutivos e de sobrevivência do que, nossa, que barulho legal, deixa eu chegar mais perto para descobrir o que é. Como todo mundo sabe em filme de terror, né? Se tem um sótão numa cabana na floresta, a sua positividade em ver o que tem lá e seguir o barulho não vai te levar a nenhum resultado positivo. Então, biológica / evolutivamente falando aí, faz sentido que você realmente está muito mais alerta para o negativo, se traduz em sobreviver por mais tempo. Não, tem até um ponto engraçado. Perdão cortar, só vou colocar. Porque se para pensar, né? Só existe a possibilidade de aproveitar o bem, né? Se você estiver vivo, né? Então, dado o cenário que você passou. Exato. Tem até um ditado russo que eu ouvi em algum outro lugar de que uma gota de mel no barril do petróleo não faz diferença nenhuma, mas uma gota de petróleo num tacho de mel faz toda a diferença. Eu vi isso aí também, eu vi essa frase. Acho que isso resume bem o porquê que é lógico e porquê que faz sentido biológico e evolutivo que o negativo tenha tanto impacto, né? E aí o próximo ponto aí no livro, na jornada do autor que estamos resumindo aqui, dos autores, quantificar isso, né? Tá bom, o negativo necessariamente é mais impactoso que o positivo, e já discutimos os porquês. Agora, o quanto mais? Que essa é uma pergunta que é difícil de ser feita por duas razões. A primeira porque é bem difícil definir negatividade de maneira como definimos conceitos matemáticos. Que seria negativo? O que seria negatividade? Vocês acham que vocês conseguiriam definir? Bom, eu acho que eu conseguiria definir dentro de um contexto meu. Agora, como um termo para ser aplicado numa ciência, eu acho que é uma empreitada muito grande, para ser sincero. Então, esse é justamente o ponto, que a negatividade é bem subjetiva, a sua expectativa, a sua experiência. Então, não é algo facilmente mensurável, mas como qualquer ciência social você pode observar, você tem que traçar os limites e definir como tendência à insatisfação ou que gera sofrimento, que gera tristeza, que também são termos difíceis de definir, né? Que o que pode ser triste para um é indiferente para outro e até feliz para os sádicos. É verdade. Mas, de forma geral, vagamente definida, eles constataram que experiências que quebram expectativa, num sentido que te deixa mais alerta, num sentido que requer um trabalho para ser recuperado, ou que dilui um relacionamento ou algum projeto, que essas experiências têm um poder de 4-1. Nossa. No sentido eu acho que eu vi falando mesmo que, tipo, pra sobressair uma coisa ruim que aconteceu, tem que pelo menos umas 4, 5 coisas boas acontecerem pra ser equivalente, né? Algo assim. Sim, exato. Como um insulto não é coberto por um elogio. Assim como se você chegar atrasado numa reunião no trabalho, por exemplo, chegar no horário na próxima não vai apagar aquela memória de que você atrasou. Como o Pedro pode comentar em mais detalhes. Tá fazendo mais que sua obrigação chegar na hora. Exato. Ou tirar uma nota boa, uma nota ruim não é compensada por apenas uma nota boa depois, né? Eu vi que também que eles falam que até mesmo, você tocou no ponto de trabalho, até às vezes você fazer mais, né? Fazer o seu trabalho ainda melhor ou mais do que você deveria fazer, você não vai ser tão... não vão reconhecer isso tanto quanto se você errar em algum ponto da coisa. Então, é que aí a gente entra numa outra perspectiva. Não sei se é um momento mais adequado para elaborar nesse ponto, mas no sentido que se você entregar uma análise equivocada, errada,
não vai ser a próxima correta que vai deixar tudo ok, né? Também não importa muito se você entregou 10 análises corretas antes, se a 11ª tiver errado, aquilo vai te manchar bem mais do que seu histórico de 10 corretas. É até pior, você faz tudo certinho, o cara fala, como que você errou? Você foi perfeito até agora. Então, é aquela questão de traçar expectativas, né? Não. Então aí até gera um gancho aí de... Um gancho não, né? Um loophole, não sei bem como traduzir. Uma brecha de... quando você cria expectativas altas demais. A gente falou isso no VB Carreiras também, né? No VB Mais Carreiras. Eu concordo. Eu não lembro que personagem que foi, mas eu lembro que alguém no The Office fala que a forma acho que foi o Jim que falou, que a forma perfeita pra você manter o seu trabalho é você fazer um trabalho medíocre. Faz o seu trabalho normal. não chama muita atenção, não. Você continua ali. Você não vai receber muita bronca, não vai receber muito parabéns. Vai passar despercebido, vai passar despercebido. Também não vai ser promovido, né? Sim, óbvio. Quer dizer, não, às vezes até é por circunstâncias de corporação, né? Como o próprio Michael Scott lá pode dizer. Mas a gente comentou isso no VB Extras, dicas contra-intuitivas do Carreiras, né? De que quanto mais você fica dependente, se mostra como expert naquilo, mais dependente daquilo você fica, né? Sim. Se você é o cara que faz aquilo perfeito, ou a pessoa, bom, continua fazendo aquilo então. Para que eu vou te colocar em outra posição? Tem que ser o melhor naquilo que você quer fazer depois, né? Não naquilo que você faz agora. Mas enfim, não entrando nessa tangente aí, só um exemplo dessa conta aí, como que eles chegaram nesse número 4 aí. Tem que lembrar que é um intervalo, né? Assim como a gente falou lá no complexidade, esse não é assunto simples em questões de definição, de parametrização. Então, esse 4 aí é um ponto, assim, mas não é uma certeza matemática. Até porque, como eu disse no começo, para apostas financeiras é 2, né? 2 para 1 já está suficiente. Você vai ganhar o dobro, você está disposto a perder aquilo que você tem, dependendo da probabilidade aí. Mas se eu falar, eu te ofereço 40 mil reais, se você apostar 10, aí, compilado dos experimentos que eles fizeram lá, ou pelo menos analisaram, né? Que eles não fizeram pessoalmente os experimentos, era 3 para 1. Você precisava de 3 elogios para cada crítica, precisava de 3 boas experiências para apagar uma experiência negativa que você teve no dia. E esse era outro fator que entrou também. Quantos dias bons você precisa ter numa semana para esquecer do dia ruim, ou para equilibrar, por exemplo, a semana. Eu vi isso daí. Na verdade, eu vi uma entrevista com o próprio coautor jornalista que ele menciona até um caso, né? Eu acho que passaram lá por eles, que é de um rapaz que estava tendo um relacionamento e ele chegou a fazer uma avaliação dessas, por exemplo, dentro de um mês, quantos dias bons e quantos dias ruins existiam dentro dessa relação, né? E depois que começou a ser considerado fazer esse tipo de avaliação, vamos dizer que ele começou a pensar melhor que não era a melhor escolha dele continuar dentro desse relacionamento. 500 dias com ela. A pessoa que fez isso é o coautor do livro, o cientista social. Foi o que levou ele a escrever o artigo lá do The Bad is Stronger Than Good. O mal é mais forte do que o bom. Foi aí que ele começou a tentar mensurar esse efeito aí. E ele chegou na conclusão de que nesse relacionamento dele, ele tinha 2 dias bons para cada dia ruim. Ele tinha traçado como meta ter pelo menos uns 5, 4. E se imaginou, eu falei, se segunda, quinta for bom, sexta pode ser ruim. Desde que sábado, domingo, segunda e terça sejam bons. E depois pedindo para que pessoas replicassem esse experimento aí em universidades e pessoas de outros grupos, eles chegaram a essa conclusão aí de que entre 3 e 5 dias compensava um dia negativo, ou 3 e 5 experiências positivas num dia também compensavam uma experiência negativa, sempre levando em conta que a intensidade é bem subjetiva aí, né? Que você tiver um dia de achar dinheiro na rua, ter uma promoção no trabalho, mas alguém da sua família morrer, não importa quantos positivos você tenha tido naquele dia. Então é um número assim bem, bem vago, mas serve como parâmetro para algumas coisas, né? Para dar uma ideia da coisa, né? Sim. Exato. Acho que principalmente quando você está dando feedback para alguém ou falando, acho que
tem um pouco dessa métrica aí de... não vai ser você falar, você é uma pessoa muito gentil, mas é uma pessoa preguiçosa. O gentil se apaga totalmente. Na verdade, eles até mencionam isso num dos trechos que... na verdade, isso seria, como você já mencionou, na verdade seria até uma dica, né? Que normalmente o ideal, as pessoas recebem melhor a partir do momento que você coloca a crítica primeiro e depois elogia. Tendem a ser melhor, né? Do que fazer exatamente o que você falou. Chegar, você é tão legal, mas nossa, cara, você é chato também de vez em quando. Porque nós falamos isso até então, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, amigo nosso, na verdade, e eu lembro que ele tava falando sobre algo que alguém tinha comentado de outra pessoa que falou, nossa, mas é estranho porque em vez de a pessoa falar, é legal, você não sei o que mais, né, isso, eles tendem realmente a falar, primeiro mostra algo bom pra falar, tipo, não tenho nada contra essa pessoa, mas isso. Eu acho que realmente é bem mais fácil de você aceitar. Não bem mais fácil, mas eu acho que tende realmente a ser mais fácil se alguém, tipo, fala o ponto negativo que tem, mas, né, depois bota o positivo, assim. Até porque você faz o contrário, parece que é meio falso quando você tá... Parece que você só tá dando uma desculpa pra poder falar a parte ruim. É que um lado resguarda você, né? Como Sim. eu te aprecio, eu te valorizo, aí vem o mas, né? Enquanto do outro, mais, já chega numa linguagem mais técnica, poética, você já chega na voadora. Sim. Foi melhor. Pode ser que a pessoa nem queira continuar te suscando depois disso, né? O bom é que a voadora você vê vindo. Agora, se você aperta a mão e dá um tapa na cara depois... Por isso que geralmente eu dou um soco no Pedro e depois eu cumprimento ele quando eu encontro ele. A amizade tá aí, ó. Forte. Famoso bate a sopra, né? Certo. Bom, mas isso daí tem a ver sim, essa questão de como postular não, como estruturar a crítica, tem a ver com a intensidade no negativo, mas isso a gente pode elaborar mais no final aí de como lidar com esse efeito. Bom, acho que o ponto que cobrimos então é que faz sentido biológico, evolutivo, que o negativo tenha tanto impacto. Segundo vários experimentos em várias esferas aí da experiência humana, você precisa de mais ou menos 4 experiências positivas para equiparar uma negativa, o impacto de uma negativa. E tem maneiras de amenizar ou amplificar isso, dependendo da forma que for falado, estrutura, etc. Mas outro ponto interessante aqui de compartilhar é que, bom, dado esse 4-1 aí, já ficou bem claro que às vezes focar no negativo é mais importante do que no positivo, porque você precisa focar 4 vezes mais no positivo para ter o mesmo efeito. E aí uma coisa que eles falam lá, e tem um capítulo inteiro no livro sobre isso, que eu achei bem, talvez um pouco contra-intuitivo, em relacionamentos. Qual que é o poder da negatividade em relacionamentos? Eu não sei o quanto dessa parte aí vocês chegaram a olhar, mas ele dá um bom exemplo lá num dos capítulos. Ele dá a situação de um conflito entre um casal e uma das pessoas no casal reclama de alguma coisa e aí eles dão 3 opções como resposta para outra pessoa que está ouvindo aquela reclamação. Que revidar aquilo e falar que tá errado com a reclamação daquela pessoa, que só reclama também, que não pode ser assim. A outra tá em ter uma conversa franca e falar, não, eu quero entender o porquê que você está reclamando disso e vamos trabalhar junto para melhorar. E a terceira é simplesmente concordar e engolir o sapo e falar ok, e ficar por isso mesmo. Aí ele postula a pergunta: qual resposta vocês acham que é mais saudável para um relacionamento a longo prazo? Terceira? Ok, o Pedro tá indo com a terceira. E você, Will? Engoliu o sapo. Olha, por experiência eu diria a terceira, mas eu acho que talvez a segunda. Porque
sei lá, tipo, você vai ficar engolindo sapo pra sempre, não vai dar bom, não. Eu tinha a mesma perspectiva, suou ele. Agora eu fiquei curioso do Pedro. Por que você tá falando a terceira, Pedro? Vocês viram, a segunda soa muito artificial. Fora que, quando a gente coloca um problema, até pelo momento da situação onde você vai estar discutindo, eu não vejo sendo produtivo, sendo que o foco vai estar estritamente no ponto da negatividade ali. Então não vai ser nada positivo, entendeu? Então eu acredito que a terceira faz mais sentido porque é mais real, pra ser sincero. Essa segunda, o cara vai, seu parceira, desce a lenha, não sei, não, vamos sentar e conversar francamente. Pensando como pessoa que eu sou, seria muito artificial e mentiroso. Você tá dizendo então que soa bonito, mas na prática não ia dar certo. Não. É o discurso bonito de autoajuda, depende parece. da pessoa. Meu Pedro falou, pra ele não daria certo, mas sei lá. Pra mim não cola isso. Uhum. Curiosamente, eu tendi a concordar muito mais com o William, porque eu via que é um problema que tem que ser resolvido, né? Porque se eu engolir sapo agora e depois, quando aparecer de novo, o que você faz? Engole de novo e vai forever engolindo o sapo? Pra mim fazia muito sentido o segundo, mas como acho que já é esperado aí dos ouvintes, de vocês mesmos, a resposta nas pesquisas e experimentos é a terceira. Que a terceira é incomparavelmente melhor que as outras duas primeiras opções. E a razão para isso é a negatividade. A primeira acho que não precisa nem elaborar no porquê, né? Sim, se revidar na mesma moeda, você tá jogando lenha na fogueira e não demora muito até a floresta inteira tá em chamas. O segundo, o discurso soa bonito sim, mas como o Pedro sabiamente colocou aí, normalmente numa situação de conflito, pelo menos uma das partes já está emocionalmente desequilibrada. Por isso que chegou nesse ponto de reclamar, digamos, enfaticamente com a outra pessoa, né? Não foi um feedback, foi uma reclamação, que é bem diferente. E nesse momento, a sua maneira de resposta pode aumentar mais ainda a fúria ou a percepção negativa daquela pessoa, porque ela está sendo emocionalmente afetada por aquilo e você vai demonstrar que não, de que é infantilidade, que tem que resolver isso como adulto e já meio que minimiza ou inferioriza aquele momento mais sentimental da pessoa e joga a lenha na fogueira também, mesmo não querendo fazer isso. Não é sempre, nem com todos, tem exceções aí, mas no geral o que eles observaram é que é isso. E porque também drena bastante o relacionamento em ter esse tipo de conversa para tudo e qualquer coisa, né? Assim, tem temas e temas, né? Se a pessoa tá reclamando, por exemplo, que não quer ter filho, aí você precisa conversar. Agora, se for que o volume da TV tá muito alto, aí já também, engolir um sapo resulta ser bem mais positivo. É que na verdade eu acho até uma coisa também, separado, até pelo próprio contexto da situação, o foco já tá no negativo. E dado o fato que a gente falou de tudo que a gente tem falado aqui, as emoções, o que gera no momento é algo. Você não tem como ter uma conversa construtiva dentro daquela situação. O fato de você falar, não, vamos uma possibilidade de sentar e conversar, bate justamente no ponto de parecer uma certa indiferença da sua parte em relação à pessoa. Você está propondo para você conversar, a pessoa vai entender, tipo assim, pô, ele nem se deu o trabalho de refletir, entendeu? Eu pelo menos vejo dessa forma. Não sei se eu concordo com refletir, porque é justamente você tentando fazer. Mas em termos de ser construtivo, aí pode ser dado a emotividade do momento, né? Mas assim, dependendo do tema, como a gente falou, né? Se for algo realmente que impacta de maneira substancial o relacionamento, em algum momento tem que sentar e conversar. Só não tá claro se aquele é o melhor momento para isso. Mas de todas formas o que eles observaram é que os casais que tendiam a minimizar experiências negativas eram aqueles que tinham as relações mais longévolas. E isso em virtude, primeiro, dos hábitos, quer dizer, desse hábito aí de engolir sapo quando a situação, digamos, o positivo é maior do que o negativo. Aí eu já não sei de onde que era o ditado, mas que
o segredo de um bom casamento é que é útil ser surdo de vez em quando, ou surda. Isso eu acho que quase qualquer pessoa casada vai falar. Casado é relacionamentos a largo prazo, né? Longos aí, né? Mas o outro ponto também, e esse talvez seja até mais importante que esse primeiro, é que existem duas maneiras de você ver a razão daquela pessoa estar fazendo algo que você não gosta. Uma, por exemplo, se chegar atrasado num jantar, é que aquela pessoa não se importa com você, ou está querendo caçoar da sua cara, é meio sádico, ou é indiferente ao seu senso de urgência e importância, ou a pessoa se atrasou por circunstâncias de trabalho, pegou trânsito. Tem todo um espectro aí de como que você julga a ação daquela pessoa quando te afeta de maneira negativa. E aí eu acho que é bem intuitivo, né? Que as pessoas que tendem a ver no relacionamento algo negativo como algo intencional da outra pessoa, seja por indiferença ou seja por sadismo, tendem a terminar o relacionamento muito mais rápido do que aqueles que realmente consideram todo o contexto e entendem que a intenção não era realmente ferir, magoar ou repassar uma experiência negativa para a pessoa afetada, senão que meio que foi vítima de todas as circunstâncias e a intenção sempre é a das melhores. É o que eles chamam de ilusão positiva, em alguns casos. Eu ia até só pontuar uma coisa, né? Primeiro, se você está com uma pessoa que tem a perspectiva que todo mundo conspira contra ela em relação a tudo, vamos ser sinceros, já é um bom motivo para terminar já. Ai, meu Deus do céu. Então, eu também diria que se você pensa que a outra pessoa está sendo sádica com você, está num relacionamento com um sádico, com uma sádica, uma bandeira vermelha enorme. É estranho, dá pra entender, mas isso é uma coisa que eu vejo, tem muitos relacionamentos que muitas vezes o negativo é claramente maior que o positivo, e ainda assim algumas pessoas tendem a insistir, né? Tudo bem que tem outros fatores pra isso, mas sei lá, é engraçado de ver. Isso daí termina no Cidade Alerta, esses casos. Tudo como a gente falou no começo, é uma coisa de gestão de expectativas, né? Porque como a gente já falou em outros momentos também, hoje tem muitas expectativas em todos os relacionamentos, né? Que a pessoa tem que ser tudo do outro. E sempre, né? Então, quando falha, aquela falha pesa muito mais do que qualquer coisa positiva, né, do relacionamento. Você pode aparecer no jantar no horário, né? 1 ano, apareceu atrasado, em 1 já... Não, tem uma coisa errada aqui. Desgraçado, me traiu. Mas tem outro ponto aí também, né? Que você pode ser fiel por 10, 15 anos também, né? Mas o dia que você não for... Então, pode ser melhor pai, mãe, esposa, companheiro do mundo, mas esse ponto negativo que também não depende muito das circunstâncias, né? Que tem os seus aí, como a gente falou lá na infidelidade, né? Tem aquele de bêbado numa balada e tem aquele 3 anos em segredo com outra família. Sim. Mas o efeito desse negativo tende a corromper décadas de qualquer coisa positiva. Então, eu concordo muito, não só por experiência pessoal, mas por depois de embasar todos esses estudos aí, que realmente os relacionamentos depois da fase de lua de mel lá, inevitavelmente tendem a piorar, né? Não tem contra-exemplo aí, não. Toda aquela infusão de... sonho Disney de felizes para sempre não passa de realmente cenário Disney. Mas o que mantém, segundo essas pessoas, esses estudos aí, relacionamentos de décadas, é realmente evitar o negativo. Então, seja atrasar, seja culpar o outro pelas coisas negativas que acontecem de vez em quando, ou seja, até mesmo ser parte de infidelidade. Evitar essas coisas é muito mais importante do que fazer qualquer outra coisa bem.
E o que é curioso é que isso... Seja gentil, não esteja certo, né? Para esse caso aí, esteja casado, né? Não esteja certo. Mas o engraçado aí é que essa... Quer dizer, curioso, vai. Engraçado é meio subjetivo. Mas o curioso é pra que... gente, provavelmente é. Essa dinâmica aí de evitar o negativo não é só... tão importante em relacionamento, como também para qualquer outra esfera, no sentido, os pais, por exemplo, eles identificaram que também que ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai, a melhor mãe do mundo, não tem um efeito quase nenhum comparado a ser o pior ou a pior mãe do mundo. Eles mensuraram lá através disso. Muito mais, cara. Exato, né? Você pode destruir a vida de alguém sendo bom ou um pai ruim ou uma mãe ruim. Muito mais do que você pode levar as chances de alguém a fazer coisas incríveis sendo um bom pai ou uma boa mãe. Isso estatisticamente, lembrando, né? Tem sempre exceções. Mas acho que também é intuitivo, né? Saber que uma pessoa que teve uma infância ruim tem muito mais chance de não dar certo em alguns sentidos depois do que uma pessoa que teve a melhor infância do mundo, mas continua sendo um babaca ou uma babaca depois. É só pensar em todos os serial killers quando você vê o documentário. Então. Tem casos e casos, né? Assim, não dá pra generalizar, mas existe uma curva de probabilidade aí de efeito. E o que volta naquele contexto do trabalho que o William comentou também, né? Você pode ser o melhor empregado do mundo, mas... uma coisa ruim vai causar a sua demissão de maneira muito mais rápida e efetiva. Então, para fechar esse ponto aí, no geral, 4 coisas positivas para uma negativa. Mas, se você pensar de maneira bem geral em dinâmicas de relacionamento, seja romântica, seja de pai e mãe, seja até de amizade, tem coisas ruins que evitar que essas coisas aconteçam que realmente prolonga a duração desses relacionamentos. Nossa, legal que antes ainda da gente gravar esse episódio, teve uma frase que eu ouvi tô assistindo uma série, teve um diálogo que eu ouvi que eu parei e falei, olha só, verdade. Tipo, uma pessoa na série tinha acontecido uma coisa ruim no dia dela, e ela ela enxergou isso como um presságio de algo ruim, que algo ruim ia acontecer, algo pior ia acontecer, dentro do contexto dele e tal. E aí a pessoa com quem ele estava conversando falou, olha, eu tenho certeza que se você parar para analisar o seu dia, você vai ver que teve muitos outros momentos que foram bons, você só não viu, só não percebeu. E tipo, a gente deu esse exemplo aí falando que tem que ter 4 coisas, às vezes, para, né, parar uma, mas às vezes a gente nem vê essas 4 coisas, porque, né, como a gente já comentou, uma coisa ruim que acontece tende a chamar muito mais a sua atenção do que... comer 4 frutas boas e saudáveis não compensa comer uma venenosa. Mas no geral, né, um equilíbrio para que você realmente possa viver mais positivo que negativo, buscar mais ou menos essa balança aí. Sempre também, de novo, né, evitando o negativo para dinâmicas de relacionamento a longo prazo. E até uma boa frase que o autor compartilha também, que ele disse aquela lei de ouro lá, que a gente falou também em vários momentos em outros episódios, né, de faça o outro, trate o outro como se gostaria de ser tratado, que a gente tá falando o quê? Mentiras necessárias, né? Sim. Que a gente falou que não é bem assim, né? Que não é... As pessoas gostam de ser tratadas de forma diferente, a sua pode ser que não tenha nada a ver com a dela. Então, uma melhor diretiva seria trate os outros como você intui que elas gostariam de ser tratadas, dado que você conhece delas. Aí ele falou que nós fizemos esse asterisco aí, mas eles meio que invertem toda a frase e dizem o mais importante não é como você trata os outros, é como você não trata os outros. No sentido de não causar nada negativo nesse relacionamento aí. Porque você pode ser, de novo, o melhor conhecido, amigo, pai, mãe, parceiro do mundo. Mas basta uma miligrama de veneno ou de um ato realmente, entre aspas, imperdoável para pôr tudo aquilo a perder. Anos, décadas ou o que seja. Então, não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Uma melhor diretiva.
Bom, acho que isso então resume todo um pouco aí dessa parte de por que é mais impactante e por que é tão impactante em diferentes contextos. E agora acho que podemos pular para a parte, ok, então estamos condicionados aí a estar alerta à negatividade e fazemos isso de maneira desproporcional. Tem solução? Tem saída? Dá para mudar alguma coisa nessa realidade, digamos assim? Essa é a pergunta. Espero que sim. Espero que sim. Eu acho que vendo o que eles falaram um pouco sobre isso, né, de como você meio que combate essa negatividade, é algo que eu mesmo, acho que eu com o passar dos anos, eu comecei a fazer mais, que é o que, inclusive, é o que vocês ficam zoando que eu sou muito calmo, é inclusive o que me mantém calmo muitas das vezes, é porque acho que é a questão de foco. E eu concordo um pouco em alguns pontos que eles falaram lá, que realmente, às vezes, se você começar a focar um pouco mais você não precisa ignorar o ruim. O ruim tá ali, e como a gente provou, em alguns momentos pode ser bom de certa forma. Mas você aprender a focar um pouco mais nas coisas boas que estão acontecendo, ou pelo menos reconhecer um pouco mais as coisas boas que acontecem ao seu redor, ou mesmo no mundo mesmo, já dá acho que faz uma diferença, mas eu entendo que é difícil. Que nem como eu dei o exemplo lá de que quando o John Krasinski começou o canal dele, eu vi, mas depois de um tempo perdeu a graça. Mas é uma coisa que eu mesmo pessoalmente tendo a fazer, eu tento a focar um pouco mais. Beleza, aconteceu isso, mas também aconteceu isso, e mesmo tendo acontecido isso, algo ruim aqui, eu sei que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai melhorar um pouco, sabe? Acho que você tem que aprender a colocar na balança um pouco as coisas. Eu acho que existem alguns exemplos que eles dão no livro, mas eu acho que até mencionam desse caso, porque eu terminei o livro, eu cheguei a ver algumas entrevistas que seria meio que desconstruir essa situação do ruim, né? Tentar tirar algum proveito disso, sei lá, seu trabalho você fez, fez alguma apresentação errada, uma planilha com um erro X, digamos, por exemplo. Vai ter o seu certo impacto, sim, mas provavelmente você vai numa perspectiva positiva, você sabe onde errou e provavelmente não vai cometer esse mesmo erro, entendeu? Então, dentro de tudo ruim existe esse ponto. Seria então inicialmente uma desconstrução da perspectiva negativa. Você pegar e abrir ela, por exemplo, e ver o que tem de proveitoso dentro. Sim. Esse foi um dos pontos que eu cheguei a pensar depois de tudo que a gente viu. Eu concordo também. Eu acho que é muito mais fácil você... Não é fácil, mas você reconhecer o seu erro e mudar isso é o que faz a gente amadurecer de certa forma, seja no trabalho ou vida social e tal. Você vê o seu erro e poder, como você falou aí, dissecar isso e ver onde você errou e tentar mudar isso depois, né? É que na verdade tem até o ponto que o César entrou nesse, que na verdade eu não sei onde vai se encaixar bem em relação a esse livro, que seria o que ele chama lá daquela dieta de consumir um pouco de coisas ruins. Eu não sei se cairia agora nessa última parte ou como um adendo. Não. Tá dentro, cara. É parte, sim, uma das possíveis respostas. Porque esse daí foi um ponto que eu pensei bastante, eu fiquei pensando bastante, né? Porque, de certa forma, a gente não tem como ser, conforme você mencionou, o mundo da Disney. Você não pode apagar o ruim completamente ou ignorar ele. Sim. Então... Porque, querendo ou não, é parte do processo de amadurecimento das pessoas, esse tipo de coisa. Então, no primeiro momento parece ser contraintuitivo, mas eu acho que faz sentido por conta de te dar um tato da realidade, né? Você ignorar um problema não é necessariamente a melhor solução para resolvê-lo. Tem uma frase que eu vi em uma das entrevistas de um dos autores, que ele fala que as coisas não precisam ser perfeitas, elas só precisam ser boas o bastante. Eu acho que isso, voltando um pouco no que a gente fala de relacionamento, e até no que a gente já falou no episódio sobre relacionamento que a gente fez no passado, que o Pedro, acho que agora mesmo o Pedro também falou disso, da imagem que as pessoas criam dos seus parceiros, idealizam eles de certa forma, assim, esperando que tudo seja perfeito. E essa frase é uma coisa que eu concordo, que muitas vezes a gente espera, as pessoas esperam que tudo tem que ser do jeitinho que ela quer, e meio que você esquece que não tá só você ali, tá ligado? Não tá sozinho no mundo ou numa relação, seja o que for. E realmente, as coisas não precisam ser perfeitas. Até porque, né, nunca vão ser. Mas você tem que tentar ser bom bastante.
Acho que vocês falaram um pouco de tudo que eu ia comentar também. Mas eu resumo essas opções aí em 3 pontos. O primeiro é que os autores mesmos colocaram no livro, que eles chamam de dieta de negatividade, que o Pedro interpretou de uma maneira bem particular. Eles dizem que hoje, como a gente já comentou diversas vezes, no próprio VB+, jornalismo, acho que principalmente, a mídia sobrevive de coisas negativas, né? Como você mesmo falou aí, William, você pode ver coisas positivas, mas o que vende, o que gera clique são as guerras, são as crises, são os escândalos políticos, então o foco está nisso. E tem pesquisas aí que mostram realmente que a quantidade de foco em escândalos, crises, etc., nas últimas 4 décadas cresceu muito. Porque os veículos de comunicação também cresceram, então isso é uma competição pelo que mais vende, né? Embora tenha uns nichos aí pequenos, como esse canal no YouTube, eu especularia fortemente que daqui a um ano não sei se ele vai seguir ativo com tantas visualizações, enquanto o canal da Al Jazeera, por exemplo, ou da BBC, ou CNN, ou mesmo Fox, dependendo do público, tá aí há quantas e quantas décadas, né? Então ele diz que existe toda uma economia ele diz merchants of bad, que seria o quê? Os mercadeiros do ruim, que querem te vender coisas alarmantes porque primeiro chama atenção, né? Como a gente disse, um barulho no mato chama muito mais a sua atenção do que o som da cachoeira na distância ou os passarinhos cantando, porque necessariamente te afeta muito mais do que essas outras coisas, né? Então, quando você vê crise, vê escândalo, é quase que involuntário, né? Sua atenção vai para aquilo. E todo marqueteiro, jornalista sabe disso. Então, por isso como que é os títulos lá de clickbait, né? Clickbait. Clickbait, as imagens que chocam, enfim, né? Não preciso chover numa olhada nisso daí, mas não é só notícia, né? Também você pensa em produto de beleza, em produto para saúde, o que mostra, né? Mostra a perfeição, a pessoa é extremamente esbelta, com tudo bem definido, em termos de beleza, perfeitamente maquiado, enfim, toda a indústria meio que mostra exemplos de perfeição, né? O mais próximo disso, fazendo imediatamente você se sentir negativo, que você tem que melhorar, tem que comprar mais, fazer diferente, ou ver mais de alguma coisa em particular. Então eles te vendem com base no negativo. E a dieta que ele propõe é realmente no sentido de como o açúcar te atrai muito mais do que coisa assim, salgada, não salgada, mas sem sabor, vai. Uma coisa muito doce, por conteúdo energético e mesmo evolutivo, sempre te atrai mais do que aquilo meio que sem sabor, né? Isso me lembra uma imagem. Imagem não, era para ser meio que uma crítica, né? Essa coisa que você falou do açúcar aí, por exemplo. Que eu vi uma imagem esses dias que eles colocam, todo mundo já deve ter visto, coloca tipo uma latinha de coca e quanto de açúcar que tem, os cubinhos de açúcar, blá, blá, blá. E aí a pergunta da postagem era: você realmente precisa disso? Eu olhei e falei: sim. Eu quero. Você pode querer, mas a longo prazo você quer viver mais ou... Sim. Então a inquisição dele não, disse, obviamente chama mais atenção. Não, chama, e por isso que porque evolutivamente faz sentido também você gostar mais de coisas com muita caloria e com açúcar do que coisas sem, né? É muito melhor comer uma fruta bem doce do que uma folha de alface. Mas vivemos em outra realidade hoje, né? Então já que você tem acesso infinito ao açúcar, é bom você comer uma alface de vez em quando também. E o que ele diz nessa dieta é isso, né? Você tem um supply, uma oferta infinita de coisas alarmantes, escândalos, crises e etc. E não faz falta dar exemplo para isso. Faz falta adotar uma dieta nesse sentido. Ele diz: está disponível, mas você precisa ver notícia 24 horas, você precisa ler jornal todo dia, você realmente precisa, e aqui a ênfase no precisa, né? Você pode, talvez você até goste, principalmente se você é daqueles que compartilha tudo que é ruim com amigos e família, mas você precisa, e qual que é o efeito disso na sua saúde mental, até corporal, dependendo de como você está fazendo isso. Pior que isso é algo que, esse negócio dessa dieta aí, é algo que mesmo sem saber, eu acho que eu
tô fazendo durante esse negócio dessa situação do Covid. Porque quanto pior a situação ia ficando no Brasil, quanto mais notícia ruim eu via as pessoas, nosso próprio ciclo compartilhando, mais eu parei de ver. Eu falei, e aí começou a envolver política também, toda essa situação. Aí mais eu fui parando de ver. Eu falei, quer saber? Não vou. Não vou. Pra quê? Eu vou me estressar com isso. Eu até parei de ver notícia, de ler notícias sobre isso. Esse é o ponto da dieta, é consumir menos. E aí vai pro ponto do Pedro, que ele pegou uma perna desse argumento aí, que menos não significa zero. Não, sim. Por isso chama dieta, né? Não chama cortar. Porque pra ser sincero, porque pra ser sincero, quando eu vi esse tipo de abordagem, quando comentou, eu senti que isso daí até não que a gente até comentou se o mundo tá melhor ou pior, né, no VB. E eu, depois de ler isso, eu já tava pensando na minha perspectiva mais pessoal mesmo, aplicando pra mim, entendeu? Não necessariamente entrando no termo de descrever o conceito em si. Então, por isso eu já fui direto no caso bem particular. Sim, e é um fato importante, porque a primeira impressão que você fica, assim como açúcar, é que é melhor eliminar do que comer menos, né? Quanto menos, melhor, mas não é bem o ponto deles aí. O ponto é só ter um equilíbrio, porque principalmente em termos locais, né? Se está acontecendo alguma coisa catastrófica na sua cidade, é muito melhor saber do que não saber. Mas o que ele recomenda que ele faz é ler um certo 2, 3 fontes confiáveis e ler o resumo, assim, como se fosse aquele AP News, não sei se tem aqui no Brasil, aquela associação de jornalistas, que é uma coisa mais neutra, assim, que só realmente descreve caiu o avião, em vez de imprudência do governo, não sei o que, fez o avião cair. Sim, entendeu? Sim. Então é o que eles falam assim que... Não, aqui acho que não tem nada parecido. Não, uma boa. Não sei se tem. No mundo anglofônico chama AP News, que é a Associação de Jornalismo, alguma coisa. Mas tem fontes assim mais neutras, né? Enfim, eles dizem essa é uma opção. Pegar um pouco ali do essencial e do resto focar. Pode ser em coisas mais positivas, como essa coisa aí do Jim lá do The Office, ou pode ser em focar na sua vida mesmo, né? Ler um livro, praticar esportes, outras coisas. Então essa é uma das soluções que eles dão lá. E que no meu caso eu aplico, não sei, embora até amanhã, mas em redes sociais, como a gente também já comentou, né? Eu não sigo ninguém em lugar nenhum, então eu tô imune a qualquer birra, frustração ou, sei lá, fanatismo político / qualquer coisa ideológica de pessoas do meu círculo social. Agora eu Essa é coisa que eu conscientemente não me exponho e me sinto muito feliz por isso. Depois que o César falou que ele fazia isso, eu não parei de seguir todo mundo. Mas teve muita gente que eu tenho um follow lá no Face mesmo. Eu falei, não, aqui eu só quero meus memes, eu quero entrar aqui pra rir. É isso. Notícia eu vejo no Google lá, aqui eu quero dar risada. Só. Eu dei uma filtrada. A sua vida tá melhor ou pior depois dessa decisão? Tá bem melhor. Tem gente que eu abri o Face e eu militava com as pessoas. É a pessoa que é próxima de mim. Eu falo, pra que eu vou ficar bravo com as pessoas? Não, deixa de seguir que é melhor, velho. Então, aí volta um pouco para aquela coisa de relacionamento, né? Você tem que ter um pouco de ilusão positiva. Sim. De... aquela pessoa, obviamente, não vai ser 100% compatível com você, mas como vocês não vivem juntos, você não precisa ver tudo dela, né? Você filtra que é bom. Enfim, funcionou bem para mim. Fico contente que funcionou para você também, William. E nesse termo... em questão de dieta, minha recomendação é essa. Redes sociais, memes e informação, muito melhor do que conteúdo particular de alguém. Tipo, eu sigo, acho que só 2 jornais e páginas de memes, é isso que eu preciso. Então essa é o primeiro ponto, é dieta, né? O segundo é a perspectiva, que você comentou bem aí, William, e como a gente comentou também... em muitos detalhes lá no VB+, as coisas estão piores ou melhores, né? Que no geral as coisas sim estão melhores e a gente só esquece de reconhecer isso, né? De dar atenção a isso. Mesmo hoje, durante uma pandemia,
é objetivo que o mundo ainda é um melhor lugar do que faz 20 anos, 30 anos. Talvez não faz 6 meses, mas em termos históricos, educação, fatalidade por mortalidade infantil, todas essas estatísticas aí são positivas, né? A gente esquece isso muito fácil. Até porque outro ditado que o autor compartilha lá que eu achei legal é que ele diz: sem comida você só tem um problema, com comida você tem vários problemas. Eu vi numa entrevista que eu vi ele falando que na hora que ele estava explicando que a nossa mente ela tende a procurar problema, que é bem isso. Geralmente você não tem comida, você tá com comida, automaticamente você vai começar a procurar um problema. E é por isso que às vezes para algumas pessoas é mesquinho alguém rico tá reclamando de algo, mas tipo dentro da realidade dela é um problema para ela. E não é meio que culpa da pessoa também, né? A nossa mente meio que tende a procurar por isso. Então, mas aí tá consciente disso e tem uma perspectiva de que é meio que um privilégio ter alguns tipos de problemas. Como é um privilégio ter uma conexão ruim de internet comparado a não ter internet. Você tira um pouco dessa negatividade, né? Aquela coisa. Mesmo hoje, eu falei, durante a pandemia, acho que para esse nosso contexto agora de maio, junho de 2020, que não falta a gente reclamando aí da quarentena, da pandemia, né? Mas imagina em 1918, na pandemia da gripe espanhola lá. Nossa. Sem Skype, sem Zoom, sem TV, sem Netflix, sem nada. Outro na rua. E com pessoas jovens morrendo, né? Em vez do grupo de risco ser outro como é hoje. Onde as expectativas já estão um pouco, digamos, mais dentro do... Uma coisa assim que, embora chocante, não é como tem bebês morrendo. Sim. Então, se você lembrar, se colocar nesse contexto, assim, tem situações particulares e não estamos diminuindo isso para ninguém, que realmente as coisas estão infinitamente piores hoje do que faz 6 meses, né? Mas, no geral, adotando essa perspectiva, ainda estamos no melhor momento da humanidade. Então, essa questão de perspectiva aí é a chave para reverter um pouco dessa negatividade aí, porque o que você está fazendo, na verdade, é uma conta matemática, né? Porque, como a gente falou lá, é 4-1, mais ou menos. Quanto mais coisas positivas você vai lembrando do mundo aí, da sua vida, mais você vai dando positivo aí nessa conta que só está claro o seu negativo. Então, a pandemia é negativo? Sem dúvida, mas quanto dos positivos você está consciente aí nesse momento? À medida que você vai aumentando essa lista, o negativo vai perdendo aquela potência. Isso também é feito de maneira muito prática, com o hábito de gratidão, né? Não sei se vocês já ouviram ou já viram algo nessas linhas. Sou um pouco New Age, em muitos sentidos mas também tem bastante pesquisa bem fundamentada de que a prática de diariamente refletir ou anotar em algum lugar o que você aprecia, o que você é grato por, a longo prazo, reestrutura as conexões cerebrais para que a parte responsável por estar alerta do seu cérebro, por gerar ansiedade, não esteja tão ativa. É algo que os budistas, por exemplo, têm bem desenvolvido, né? Eles não focam, como a gente já falou em episódios sobre budismo, no que eles não têm e no que eles querem, senão no que eles têm e como que isso é bom. Mesmo em situações tristes, né? Como que é bom estar vivo para poder sentir aquela tristeza e ter valorizado algo ao ponto de poder ficar triste ou já não ter, ou ter menos daquilo. Então é realmente uma questão de perspectiva, assim, nesse sentido de quanto mais você treina para aumentar essa lista, para reconfigurar o seu cérebro, para apreciar as coisas em vez de reclamar ou focar naquilo que você não tem ou que você quer, mais positivo tende a ficar a sua vida a longo prazo. Então, tem um vídeo bom aí do Kirk Gazette, o In a Nutshell, que a gente usa como referência aqui, que é 7 minutos só sobre essa prática aí. E tem pessoas que estão seguindo aí essa rotina, que agora faz o quê? 3 meses que lançaram o vídeo, 4, e estão dizendo que foi a coisa que mais mudou, mais teve impacto na vida delas nos últimos 4 meses, mesmo considerando a pandemia. Tipo, eu não cheguei a ver esse vídeo. É que nem como eu comentei aqui, algo que eu tendo a fazer. Um dos anos pra cá eu fui começar a fazer mais, realmente a focar nisso, e eu falo por experiência que sim, faz uma diferença boa, viu?
vale a pena. Mas você chega a notar ou você não lembra? Eu não chego a notar. Eu só, tipo, quando, sei lá, quando algo ruim tá acontecendo, ou eu tô mal de alguma forma, eu tendo a parar e pensar mesmo no... Não tento anotar nem nada, como disse, eu não cheguei a ver esse vídeo, mas eu tento parar e pensar nas coisas boas, sabe? Na coisa como um todo, assim. E ajuda, assim, é melhor. Uhum. Tô bem melhor. E você, Pedro, você tem isso implementado de alguma forma na sua vida? É de ser agradecido. Sim, mas dentro de uma perspectiva religiosa, claro. No meu caso, né? Mas, sim, eu acho que até o próprio ato de oração representa bem esse tipo de agradecer, que o pessoal fala agradecer, é justamente isso, né? Não vejo muita diferença. A diferença é que antes isso era um hábito, né? E hoje, quantas pessoas seguem esse hábito de orar e agradecer pelo que tem? Então, hoje você é um ponto muito mais fora da curva do que dentro dela. Não. Tanto que é um hábito que está sendo secularizado agora, com psicologia positiva, New Age, esse tipo de título. Adorar o sol. Adorar o sol. Adorar o sol. Mas eu acho que... Bom, enfim, a minha perspectiva é que, embora soe assim, faz muito sentido, até porque você está focando nas suas condições, né? É a mesma coisa, só que, né? Perspectivas diferentes. Só que você está focando no aqui e no agora, né? É uma outra maneira de se fazê-lo, mas o hábito concentra no mesmo exercício. Então esse seria o segundo ponto aí, dieta. O outro é mudar a perspectiva ou se forçar a mudá-la. E o terceiro e último, que eu tava lembrando daquele nosso episódio Efeito Lampião lá, de que é muito fácil a gente falar isso agora, né? Sim. Faz a dieta, muda a perspectiva. Mas o que acontece quando a situação muda, você se depara com uma notícia negativa, uma situação negativa? Eu vou dizer o que acontece porque eu li esse livro e tive várias coisas negativas depois de ler o livro. E agora que eu reli e anotei as coisas aqui para esse episódio, eu percebi que eu simplesmente esqueci. Esqueci a maioria das coisas que eu tinha lido. O que acontece com a maioria dos conselhos que a gente dá também, né? Porque, como a gente já falou aqui, numa situação de conflito, estresse ou o que seja, a última coisa que você provavelmente vai pensar é os conselhos que você recebeu sobre aquilo, as práticas disseminadas aí por cientistas e budistas ao longo dos anos para como fazer aquela situação melhor. O que você está pensando é resolver o problema, é lidar com aquilo, é xingar de volta ou o que seja. Então, o meu ponto aí mais pessoal nessa lista aí é se lembrar de ter exposição a esse tipo de material. Seja reescutar um podcast, seja ter uma frase exposta, assim, mas ter aquilo no seu campo de consciência, de que realmente é muito mais importante evitar o negativo do que solucionar um problema de forma rápida, de ter razão em algumas situações, enfim. Dependendo do seu objetivo aí, acho que lembrar de toda essa dinâmica aí de impacto, de longevidade de relacionamentos, etc., pode fazer muita diferença em as coisas chegarem no ponto que chegam, em momentos de conflito. Então é se lembrar. Coloca no Google aí, ou na agenda, reescutar tal episódio, reler certo capítulo do livro. Se fazer mais consciente disso. Até o ponto em que já é parte da sua mentalidade, né? Você não precisa se lembrar. Você vira um hábito e então já vai ser mais natural. Você não vai mais pensar em fazer aquilo, você simplesmente faz aquilo. Como acho que é o caso do William hoje, na questão de ser agradecido, né? Então, para quem não, como no meu caso, via isso mais como uma curiosidade científica, acho que se lembrar recorrentemente pode ajudar que se torne algo mais habitual. Atua no corpo. Seja um lugar que você sempre olha. Evite o negativo, né? Tatua na testa. Tatua carpetinho na testa, você vai ver todo dia de manhã. Mas, bom, acho que isso resume bem, então, todo o nosso compartilhar do livro aí. Chama, para quem ficar curioso, O Poder do Negativo. Tem link nas referências para o livro em inglês. Infelizmente, não tem tradução para português.
Mas é um livro fácil para quem tá aprendendo inglês aí, não é nada difícil de ler. É bem tranquilo. Muitas entrevistas aí, YouTube, podcasts. Então é realmente algo que pode fazer uma diferença grande dependendo de como você trata esse material e lembra dele no futuro, principalmente. E, bom, acho que é isso. Algo mais a complementar aí da parte de vocês? Não. Sejam positivos, pessoal. Gratidão, Pedro, gratidão. 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 Uma forma de expressar gratidão pelo Veja Bem é no Padrinho, padrinho.com.br/Veja Bem. Eu ia ficar feliz, hein? Isso ia ser algo bom. Vocês não sabem. Sim, isso é uma avalanche de positividade pra gente e pra toda a comodidade aqui do Veja Bem, porque o apoio gera estímulo financeiro e intelectual. E também aumenta o sentimento de uma comunidade crescente, né, para aqueles que já fazem parte da nossa elite aí de apoiadores. Então, quanto mais... Sem contar, né, que tem os episódios extras. Também, né? Esse é como eu falei, é uma avalanche de positividade, né? Porque uma avalanche de positividade. Nossa reação é positiva. Exato, tudo, os episódios extras também vão ficar cada vez mais abundantes e com melhor qualidade. E estamos por lançar um aí, né? Vamos já fazer um trailerzinho aqui. Lançar uma série aí. Vamos dar uma de Netflix aqui e lançar 6 episódios de uma vez. Uma série aí que se trata de um experimento sobre conhecimento, empatia com outras pessoas, que tem diria muito a ver com o que a gente falou aqui de como entender melhor certo contexto de certas pessoas para diminuir a negatividade. Então, para quem gostou desse material, ficou interessado, né, escutar essa série aí talvez seja um excelente complemento. Sim. Acho que é o que? Quase umas 6 horinhas e pouco aí de conteúdo praticamente a mais. Então, Olha só. Nossa, é o quê? Equivalente a 6 meses de episódios. 6 meses de episódios. Nossa. A gente tá falando essa coisa da quarentena, né? De pontos negativos e tal. Eu lembrei como foi positivo, de certa forma, pro VB. Porque a gente nunca gravou tanto. E constantemente como agora. Exato. E pode ser positivo também escutar a série, porque não falamos de nada negativo, né, na série, não falamos de notícias do mundo, nem tendências. Exatamente. Falamos coisas bem pessoais. Só um ponto de curiosidade. Vamos deixar um ponto de curiosidade. Olha, pro pessoal que tá ouvindo ter ideia, a gente se conhece aqui, nós três, em torno em período de 15 anos. 15, 17 anos. Podemos dizer que saímos, ou melhor, descobrimos coisas de cada um que a gente não sabia. Então você, meu amigo, minha amiga que tá ouvindo e quer descobrir um pouquinho da pessoa, um pouquinho do pessoal à sua volta, sua própria família, seu parceiro, parceira, eu recomendo fortemente aí se tornar padrinho para poder ter essa experiência. E claro, compartilhar com a gente. Mas vocês provavelmente vão ter um gostinho do que vai ser, mas né, se você quiser ver tudo, já sabe. Sim. Bom, mas é isso. Grato aí pela audiência e paciência de vocês. E para quem não lembra, o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso, né? Nos vemos no próximo episódio, que isso aí. Vai ser muito melhor do que esse, né? Vamos manter a positividade. É isso aí, gente. Continuem positivos na quarentena. Isso aí. Obrigado. Mas se não for, também acontece. Parte da vida, não é nossa culpa. Nada é perfeito, tá, gente? Exato. Expectativas baixas é o segredo da felicidade.